Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o narrador de RPG. Não, de futebol, de corrida. Eu nem saberia narrar nada que não seja de RPG. Eu tô aqui pra falar do último episódio, A Escuridão da Caverna. Eu recebi muitas sugestões pro formato e muitos elogios, e agradeço a todo mundo que comentou, que baixou. Foi um sucesso de público. Eu espero que o segundo e os próximos episódios tenham isso também. Mas uma das ideias que me foi passada é de começar com a leitura das perguntas e delas partir a discussão. É o que eu vou tentar para esse episódio. Então, se você preferir a dinâmica do primeiro, deixa nos comentários. Se você preferir essa dinâmica do segundo, deixa nos comentários. Se você tiver uma terceira ideia, deixa nos comentários, sabe? Eu tô aqui pra ouvir vocês e agradecer. Esse episódio tem spoilers leves do Samba da Criação, spoilers levíssimos do Cavaleiros do Bicho, spoilers mais pesados do Poderoso N e da Luz do Farol. Além, é claro, da Escuridão da Caverna, que é o episódio específico sobre o qual estamos falando. Então, guarde isso com você. Se não ouviu todos esses episódios, se não quer tomar spoiler, vai lá ouvir, depois você volta. Antes de entrar nas perguntas, uma coisa que eu preciso deixar muito claro, que ela tá lá no episódio 40, que é o Samba da Criação. Ela foi mais ou menos apresentada, mas que eu já bati nessa tecla algumas vezes lá no grupo de spoiler dos padrinhos, lá no Telegram. Seja nosso padrinho, fica aí a dica. E que é a base para vocês entenderem esse episódio, assim como outros. Antes de tudo, antes desse episódio, lá no princípio, existiram criaturas que conseguiram absorver toda a energia do seu mundo, da sua galáxia, do seu sol, que seja. E se tornaram criaturas de imenso poder. Cada criatura fez isso com a sua galáxia, com uma quantidade monstruosa de energia. E embora elas estivessem distantes entre si, elas conseguiam sentir a energia uma das outras. E elas sabiam que se uma entrasse em conflito com outra, a terceira chegaria para atacar o vitorioso daquela luta, porque assim ela absorveria a energia dos dois e pegaria alguém que já estava fraco. Ficava aquele checkmate em que ninguém atacava ninguém com medo de ser atacado. Grandes massas de energia, talvez criando pequenos mundos, talvez criando suas próprias realidades. Esses planetas, essas pessoas, esses monstros que o nosso querido amigo Nelson representa lá no Samba da Criação, no episódio 40, como monstros balões, ficavam por aí, flutuando. Um dia, uma dessas criaturas conseguiu contato com uma outra. Para ficar mais fácil, vamos chamar de criatura X e Y. A criatura X conseguiu convencer a Y o seguinte: olha, se tu atacar o Z, eu fico como teu guarda-costas, eu não vou me meter. De alguma forma, Y acreditou na intenção do X, Y atacou o Z, absorveu a energia dele, e quando ele estava fraco, o X ficou do lado mostrando para todo mundo: se alguém vir, vai lutar comigo, e criaremos um novo checkmate. Quando o Y se recuperou do combate, ele tinha o dobro da energia, e agora as coisas estavam mais fáceis. Assim ele foi lutar com A, com B, com C. Assim ele foi lutando com todas as outras criaturas e absorvendo elas. Com o tempo, o X disse que para ser guardião, era bom que ele fosse mais forte. E o Y, sendo muito poderoso, deixou o X absorver algumas energias também. Entendam, eram várias criaturas e elas começaram a se destruir. As criaturas mais inteligentes, mais rápidas ou que sejam, fugiram. Algumas dessas criaturas fugiram. Criaram sua própria realidade e se esconderam lá. Foram poucas. A imensa maioria foi destruída nesta guerra. Quando o Y absorveu o último que ainda estava pelo espaço, que não tinha fugido ainda, ele explodiu, porque era energia demais, e resultou no que a gente chama de Big Bang. Até o momento desta gravação, nenhuma aventura se passou antes desse Big Bang. Dito isso, o X, que foi quem começou essa loucura toda, tinha energia suficiente para sobreviver à explosão, e ele ficou flutuando um tempo no espaço. O Y explodiu.
para todos os lados. Embora tivesse uma energia gigantesca, foi uma explosão gigantesca. Um dia, X, flutuando no espaço, conseguiu se recuperar. Ele olhou para o universo que surgiu daquela grande explosão e ele encontrou um planeta que tinha vida. E ele foi até lá. Lá, ele ergueu o topo de uma montanha, virou de cabeça para baixo, escondeu lá acima das nuvens, sentou e começou a observar o mundo lá embaixo. Começou a ver como aquele planeta tinha se desenvolvido, como era a vida lá. E ele ficou igual às pessoas que ele enxergava. Assim ele ficou por muito tempo só como um observador distante. Um dia, 4 guerreiros o encontraram. Eles treinaram, desenvolveram alguma técnica, eles conseguiram chegar naquela ilha voadora e desafiaram o X a uma luta. X venceria invariavelmente. Mas ele pensou que seria divertido deixar o mundo na mão daquelas pessoas e ir viver junto aos mortais. Ele pegou aquela energia gigantesca que ele tinha, dividiu em 6 partes. Ficou com 2 para ele e deu uma para cada um dos guerreiros que chegaram naquela ilha e disse: cada um de vocês é responsável por um lado do mundo. O norte, o sul, o leste, o oeste. Qualquer um que chegar aqui e desafiar vocês e vencer, toma seus poderes, toma seu lugar. E assim esses 4 ficaram lá. Nenhum episódio até agora retratou este momento. Esses 4 originais foram derrotados por outras pessoas. E aí sim, alguns episódios se passam com outras pessoas lá em cima. Um deles bem especificamente, se vocês prestarem atenção. E ficou o mundo assim. Um X andando entre os mortais e aquela ilhazinha flutuante com 4 pessoas, que eventualmente eram derrotadas e substituídas por outras num ciclo bem grande. Um dia, essas 4 pessoas brigaram entre si e viram que entre elas não podiam se destruir, porque a regra dizia que só se alguém de fora as derrotasse. Os 4 juntos fizeram cópias daquele planeta e criou uma realidade só para si. Só que a cópia dividiu o mundo original em 4 partes, incluindo X. X foi repartido 4 vezes, já que ele tinha ligação com aquele mundo, e surgiu uma versão dele em cada um destes mundos. No episódio do Samba da Criação, ele que acaba caindo nos episódios dos Cavaleiros, ele ficou conhecido como Nelson. No episódio Poderoso N, esse X ficou conhecido como N, o Mago. Neste mundo específico, graças à ação de uma jogadora, da Agatha Rafaela, o poder deste N se dividiu entre todas as pessoas. Tá. Volto ao que eu disse lá atrás. Algumas daquelas criaturas originais conseguiram fugir ao preço de que perderam grande parte de seu poder. Algumas se dividiram em partes menores. Mas isso eu falo em outro episódio. O fato é que essas criaturas perseguiam um poder que estavam com esse X no original e que agora se chama Nelson no mundo e N em outro. Porque com aquele poder de criação, elas voltam a ser aquelas entidades que elas eram. Uma criatura estava de olho no mago e nunca conseguiria vencê-lo pelo poder imenso que ele tinha. Mas quando ele dividiu seu poder, graças ao final do episódio, o poderoso N, o mago se tornou mais frágil. Essa criatura o atacou e temos tudo que aconteceu no episódio A Luz do Farol, em que ele, nesse sacrifício, se uniu à criatura, no sentido de unir a energia dele a ela para segurá-la, para ela não atacar o mundo, criou o farol, que faz com que aquela energia que está em todos os seres vivos, aos pouquinhos se acumulem naquele farol, para gerar energia suficiente para um dia uma pessoa escolhida derrotar aquela criatura. Mas não é sobre aquele episódio que a gente está aqui, é sobre o episódio A Escuridão da Caverna. Sabendo de tudo isso, eu vou responder as perguntas de vocês. O Leonardo Porto escreveu: Guaxa, quero muito ouvir um episódio com as consequências desse episódio. Os jogadores deixaram um banquete e uma biblioteca de conhecimentos para os habitantes desta ilha. Uma continuação direta dessa aventura não está nos planos ainda, por enquanto, talvez. Mas eu pretendo ainda contar uma outra história deste mundo, em janeiro provavelmente, se tudo der certo. Só que muitos anos depois. A Carolina Ferreira comentou: Guaxa, quem é o Pinheiro? Ele é um nativo mesmo? Como que ele sabia a língua humana, já que os demais não sabiam? E os demais, eles têm alguma sensibilidade à luz e por isso ficam no subterrâneo? Todo mundo morreu no final mesmo? Até o Marmelo? E por último, eu sou madrinha, meu nome vai aparecer na lista? Ah, tá, eu tenho que atualizar aquela lista ali quando dá tempo, a quarentena me fez me perder, mas prometo colocar na lista ali. Vamos às respostas. Quem é o Pinheiro? Ele é um nativo mesmo? Ele é um nativo. Ele é um nativo... Na verdade, o Pinheiro original é o sacerdote que estava naquela ilha. Quem conversa com os jogadores é um nativo que devorou o Pinheiro e tomou o lugar dele. Como ele sabia a língua humana e os demais não sabiam, como eu falei, ao devorar outras criaturas, eles ganham seu conhecimento. Então ele ganhou o conhecimento de falar. E os demais
eles têm alguma sensibilidade à luz e por isso ficam no subterrâneo. Eles preferem a escuridão, eles enxergam no escuro, inclusive. É uma bênção daquela criatura maligna que habita o mar, mas nada impede de eles irem à luz do dia. Talvez dê um pouco de desconforto, um pouco de incomodação. Todo mundo morreu no final mesmo? Morreu. Até o marmelo? É triste, mas é. O Tô Desistindo escreveu: se eles tivessem ido pro barco, desancorado e partido, teria sido sucesso ou o começo da parte 2? Se eles tivessem partido de barco, ou seja, no final da aventura tivessem fugido, seria um sucesso para a aventura. Seria um dos finais possíveis e terminaria com eles encontrando a sacerdotisa lá, né? O amor ao próximo é um poder somente de cura e restauração, ou pode ser levado ao extremo da destruição em massa. Para evitar esse extremo, foi dado o nome de amor ao próximo? O sistema de magias no Guaxinins Gambiarras funciona da seguinte maneira: tu pode tentar o que tu quiser, só que se tu falhar no teste, o quão absurdo você foi para um lado, você vai tomar de volta. Tu quer curar alguém e falhou, tu vai causar dano. Se quisesse criar uma bola de fogo para explodir os inimigos e falhasse, ela provavelmente explodiria na tua mão e explodiria teus amiguinhos em volta ou coisa do tipo. Então é sempre uma faca de 2 gumes. Tu pode tentar algo sutil e se falhar vai ter um pequeno problema, ou você pode tentar algo assombroso e o que tentar tu vai ter um pequeno problema. Nessa aventura eu interpretei este erro como aquela criatura que era tão influente naquela ilhazinha, tentando trazer pro lado dele, pro lado sombrio, como a gente vê no Star Wars, o personagem da Sinara, a Samu. Comer os 3 participantes iria realmente dar o poder aos selvagens, ou o cara lá era um caso à parte? Não funciona uma pessoa devorar 2, não funciona da indigestão. É tipo Akuma no Mi no One Piece. Se vocês não entenderam, é basicamente uma pessoa, aquelas criaturas têm o poder de absorver o conhecimento de alguém que elas devorem uma vez. Outros selvagens devoraram os jogadores e cada um deles ganhou as habilidades e conhecimentos daqueles jogadores. Seria tipo uma invocação primitiva que a gente viu naquele episódio dos 3 participantes. Aqui é um spoiler de outro episódio. Não é tipo aquele episódio. Aquele episódio se passa em outra linha, inclusive, se tu for parar pra pensar no que eu expliquei ali no começo. Ricardo Bordenowski: considerando que os aventureiros foram devorados, o conhecimento deles do farol acaba motivando os nativos a irem lá e destruir a instalação. Sim, pois quando eles passam na ilha, só tem 2 homens os recebendo, mas futuramente tem 3. Ou isso pode estar relacionado a uma provável captura da Esmeralda. E o mais importante, o Marmelo sobreviveu? Eu queria muito, gente. Puta, eu queria muito. Mas não deu. Ele foi junto com os jogadores. Ele não iria abandonar a Tasha, já que a Tasha não o abandonou. Mas vamos lá. No episódio da Luz do Farol, tem 3 pessoas lá, mas uma delas é o pirata, lembra? Lembra que tem um navio pirata afundado do lado? Aquela aventura foi gravada antes, então os eventos dessa não afetariam diretamente aquela aventura, mas afetam neste caso. Essa é uma explicação de como que as informações sobre a ilha vazaram. Vazaram para aquela criatura, para aquela entidade, que influencia não só aquelas criaturas em cavernas primitivas, mas influencia piratas, por exemplo. Aquela tripulação de piratas era devota a essa criatura, estava caçando aquele farol há muito tempo, e quando aquelas criaturas recebem a informação, elas, por terem esse contato com aquela criatura das profundezas, passa essa informação para ela passa esses piratas, os piratas chegam lá e ferram tudo. Os jogadores terem sido devorados nesse episódio é o canon, é o válido, é a explicação de como foi que aqueles piratas chegaram até a ilha. A Esmeralda não foi capturada. O Tô Desistindo ainda comenta ali: o Marmelo podia reunir um exército de animais para recuperar os 3 ou proteger a ilha lá. Não vai rolar, infelizmente. Nicolas Magalhães: estou curioso sobre as criaturas ancestrais, Guaxa. Elas estão em guerra eterna contra os seres de luz, N, Sofia e Princesa? Há alguma possibilidade de extinção dessas criaturas ancestrais? Os animais gigantes e armaduras que foram criados pelo N têm a função de equilíbrio ou de eliminação das criaturas? A Esmeralda seria descendente direta da Sofia ou sua aprendiz direta, por isso que chamou a atenção do monstro? Por partes. Há alguma possibilidade da extinção dessas criaturas ancestrais? É praticamente impossível, mas há, e existem alguns episódios em que isso é feito. Aguarde. Mas existem várias, como eu falei lá no começo. As criaturas ancestrais são partes daquelas criaturas que fugiram, ou mesmo criaturas enfraquecidas que gastaram muito seu poder para criar uma realidade paralela, para criar o seu próprio mundo. Animais gigantes e armaduras criadas pelo N. As armaduras foram criadas pelo Nelson, que é uma parte do N, só que de outra linha, lembrem disso. Mas sim, a função final é eliminar essas criaturas.
A Esmeralda seria descendente da Sofia ou só aprendiz? Pode ser que tenha alguma ligação de sangue, mas o mais provável é só ela é a aprendiz mais estudada, a que conhece mais sobre tudo da deusa e das lendas, a responsável pela manutenção do farol. Então ela era uma pessoa muito importante naquela religião. Então sim, ela era um alvo da criatura. E sim, a criatura estava querendo informações dela. Será que ela conseguiu? Você vai descobrir isso ainda hoje. Calma lá. Levando em consideração que os nativos aprenderam o idioma e conhecimentos de quem eles devoram, isso me faz lembrar das formigas do episódio Úrsula. E se esses seres forem uma evolução daquelas formigas? Porque é dito ter 3 grandes continentes. Para os outros continentes saberem disso, tem que ter navegação. Às vezes foi a viagem da Úrsula que difundiu isso. Sim, aquelas formigas do episódio da Úrsula têm ligação com esses seres, mas por enquanto eu vou guardar isso. Bem, perguntas com auxílio da Luana Sabihom nas teorias. Será que os nativos e evoluções das formigas do episódio de Úrsula seriam essas formigas de um experimento que deu errado do N? Não. Na hora de aumentar os animais? Não. Seria o animal da borda do mundo um pedaço da criatura que ainda estava fraca? Sim. O barco no episódio da Luz do Farol é o mesmo desse? Não. Era um barco pirata. Esse barco deles é um barco menor. Justificaria ter os objetos mágicos da Sofia e não ter sinal do corpo das pessoas que estavam lá. Será que os nativos comeram alguma parte da criatura? Por isso eles têm alguma conexão com ela? Tá aí uma boa ideia. Talvez parte do ritual deles. Eu vou comer uma pequena parte daquele ser ancestral. E por isso a ligação tão forte. E por isso esses poderes leves. Natan José Mafra. A Esmeralda sabia da pegada canibal e enviou os 3 para o abate? Não. Explico. Ela sabia que tinha gente que cultuava a criatura. Sim, ela pode ter dito isso devido às ovelhas, mas também faria sentido se fossem as pessoas. Ela não sabia que aquelas pessoas específicas, ela nunca mandaria os seus principais pupilos para a morte. Ela realmente não esperava isso. Aquela viagem apresentando o farol, apresentando uma ilha nova, na verdade, ela estava se preparando para uma viagem, porque ela sabia que algo grande estava para acontecer, ela estava tendo sonhos, e ela estava preparando alguém para substituí-la, mas deu tudo errado. A deusa abandonou a personagem por causa do dano com a magia de cura. O que aconteceria caso ela tentasse causar dano novamente? Ali, como eu falei antes, era tipo uma corrupção que estava acontecendo com a personagem da Sinara, com a Samu, pelas forças malignas. Se ela se entregasse, até dado a mais eu ia deixar ela rodar, mas no fim ela ficaria devota àquela criatura e seria um problema maior para o futuro. Adorei o episódio, estou aguardando ansiosamente o escudo mestre. Chegou. O Jeter Pinheiro colocou: Guaxa, o que aconteceu com a Esmeralda? Morreu esquecido naquela ilhota? Você vai saber disso ainda hoje. E por que a criatura não faz nada com eles, sendo que a mesma teve algumas oportunidades de fazer algo? A Esmeralda é muito mais poderosa do que parece. Se a Samu conseguia fazer pequenas curas, pequenas magias, a Esmeralda conseguia fazer coisas grandes. Ela estava com medo de lutar com seus pupilos em volta, porque provavelmente isso destruiria o barco, e eles não teriam muito como se virar. Derrotá-la não seria tão fácil. É a principal sacerdotisa da deusa, né? A aventura terminou muito de repente e está aparentando ter muito mais da aventura ainda, pois elas podem muito bem ainda estarem vivos, como na primeira vez que foram apagados nocauteados, inclusive porque o Marmelo só fez um barulho, tipo um grunhido, que teria apenas se machucado. Assim, todos morreram, gente. A primeira aventura de outubro, assim como a do ano passado, é um TPK. É a hora que morrem todos os jogadores. Não tem o que fazer. A aventura podia ter vários finais diferentes. Podia ter alguém ficado para se sacrificar. Podiam não ter falhado nos dados e chegou até o barco. Podia alguém ter ficado para se sacrificar. O Marmelo tentou fazer isso, mas a Tasha não quis. Foi aquele momento caiu um dragão, sabe? Eu não vou embora sem a Uni. No caso, não vou embora sem o Marmelo. A Samu podia aceitar a bênção daquela criatura, se tornar muito poderosa, eliminar aquelas criaturas, mas ela estaria corrompida para sempre e seria uma criatura muito poderosa, talvez gerando uma nova aventura. O Marmelo fez pouco barulho porque é maldade, né, gente? Eu fiquei muito triste com isso. Mas sim, a aventura acabou ali. Da primeira vez eles foram apagados e colocados para fazer parte daquele jogo que iria definir quem iria devorar aquelas pessoas. Mas perdeu a graça da brincadeira. As criaturas da segunda vez não vão errar a primeira, perderam inclusive o Pinheiro, não iam errar da segunda. Ele continua: e mais importante, faça uma continuação desse episódio em específico, por favor, pois ele merece.
Talvez. PS, eu e minha família amamos todas as suas aventuras, pois desde que descobrimos, ouvimos todos desde o episódio 1 até esse atual. E um dia quero ter condições de ser padrinho, para poder participar com o player, ou até mesmo só fazendo voz de NPC. Player, gente, ser padrinho não te torna player, pelo amor de Deus. São 400 pessoas, eu não vou chamar as 400 pessoas. Acontece às vezes, por coincidência. Nessa aventura aqui, por exemplo, na aventura passada, a Mel, o Ricardo e a Sinara são padrinhos, mas coincidência são meus amigos e tal, etc. É uma série de fatores. Não seja padrinho para jogar, seja por 1 milhão de coisas, seja para fazer voz de NPC, mas não para jogar, tá? E por último, o Felipe Xavier colocou aqui: qual é a distância temporal desse episódio em relação à Luz do Farol? Eu já comentei isso lá no grupo de padrinhos, de um quadro grande, vários alfinetes coloridos e lã colorida para fazer toda uma linha do tempo. Imagine o seguinte: criaturas balões, uma linha reta por muito tempo, que só tinha um X, que virou Nelson, virou N, se divide em 4, cada um deles tem uma cópia desse X, numa tem o Nelson, na outra tem o N, na outra tem outros nomes. Sobra uma linha central, que é a linha vazia, porque quando cada um foi para um lado, sobrou uma cópia vazia sem vida, e nessa cópia vazia sem vida também tem histórias contadas ali. Existem 2 outras linhas, que são realidades criadas por criaturas daquelas que fugiram. Sempre pense em 7 linhas. 7 linhas e originalmente 4x. 4, o Nelson, N e os nomes que ele tem depois originalmente. Pode ser que em aventuras mais avançadas tenham menos cópias desse X? Pode. Pode ser que tenham mais? Talvez. Voltando à pergunta do Felipe, distância temporal, eu imagino, eu teria que fazer contas e pensar um pouco, algumas semanas. Pessoal, falei no episódio passado, vou repetir aqui. Se chegar no Twitter do RP Guacha a 5.000 seguidores, tá? Eu faço um episódio, um Guaxaverso, comentando o primeiro episódio das 4 gatas da bruxa. Faço um Guaxaverso especial para aquele episódio. Vai sair extra, não vai nem ocupar lugar nenhum. Vai sair extra comentando o primeiro episódio. Mas eu preciso até final deste ano, até 31 de dezembro, chegar a 5.000 seguidores no Twitter do Realidades Paralelas do Guaxinim. Vai lá procurar, @rpguacha. Chegou a 5.000, garantiu esse extra. E digo mais, se sair esse extra, faça uma nova aventura naquele mundo das gatas. É uma aventura, assim, temporalmente muito próxima. Ou contando um pouco antes e mostrando aquela bruxa, ou contando um pouco depois o que aconteceu com aquelas meninas, o que pode acontecer naquela casa com a que as gatas chegaram. Mesma coisa pro Instagram. O Instagram, se chegar a 2.000 seguidores, teremos um Guaxaverso extra sobre o episódio 2, sobre o Corvo. O episódio mais amado pela maioria dos ouvintes, eu não sei porquê, mas se chegar a 2.000 seguidores até 31 de dezembro, lá no Instagram, episódio extra, contando tudo sobre o Guaxaverso, envolvendo o episódio do Corvo, fazendo ligações como essa que eu fiz agora. Que outros episódios será que apareceram no Corvo? Será que ele realmente apareceu? Eu acho que não. Talvez sim. Você vai descobrir isso se chegar a 2.000 seguidores até final do ano no Instagram do RP Guacha. Batendo essas metas, a gente cria novas metas. Chegou a ter um episódio extra do Guaxaverso, do episódio do Corvo, eu vou contar uma aventura também se passando muito próximos daqueles eventos, ou antes daquela criança começar a fugir, ou então continuando os eventos depois. Que é uma continuação do Corvo, que é um Guaxaverso do Corvo, 2.000 seguidores lá no Instagram. Siga também o @MarceloGuaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não tem meta de seguidores, mas eu fico bem feliz quando vocês me seguem. E é bem bacana eu entrar assim no TweetDeck e aparecer que a pessoa seguiu nos dois. Dá pra ver o carinho de vocês. Então, siga lá nas redes sociais. Eu vou ler aqui o nome dos padrinhos que assinaram desde o último Guaxaverso. Antes de falar dos novos, falar de uma que esteve no Guaxaverso passado e que reclamou que eu falei o nome dela errado. Eu falei, acho que Midori, e o certo é Midori. Acho que é isso. Acertei agora? Se errar, eu tenho de novo. Mas quero agradecer também os novos, ao Paulo Alexandro de Andrade Campos, ao Guilherme Fabrício, ao Marcos Takeuchi, ao Denis Rodrigues Pinho, ao Wagner Vilar da Silva, ao Jackson Luiz de Marco, a Marília Castro, ao Brandon Souza, ao Felipe Rodrigues, ao Felipe de Moraes Matsuda, ao Giovanni Pinheiro, ao Pedro Rodrigues, ao Heitor Moraes, ao Yuri Vasques da Conceição, a Carolina Carvalho, ao Felipe Garcia, ao Cláudio Piccoli, ao André de Souza Viana, ao João Pedro Rodrigues dos Santos, a Júlia Itikawa, ao André Trapani Costa Posignolo, ao Gustavo Moser Mariano e a Isolda Florencio.
Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Alguns nomes aqui estão repetidos, porque volta e meia, PicPay e o Padrim acaba cancelando a inscrição da pessoa por algum problema técnico. É mais comum no PicPay, inclusive. Então dá uma conferida lá, vê se a sua assinatura está em dia, se ela não está atrasada, se ela não foi cancelada. E, caso você queira, reassine para continuar apoiando esse projeto e tendo as suas vantagens. Muito obrigado a todos vocês. Eu comecei esse projeto achando, o escudo do mestre separado vai ser fácil gravar. E eu realmente estou aqui já há 40 minutos falando. É óbvio que depois de editado isso vai dar metade do tempo. Porque eu não sou organizado, eu não organizo as coisas antes, eu só vou fazendo, né? Me incentive a continuar fazendo, seja nosso padrinho, siga nas redes sociais, dê o seu feedback, ele é muito importante pra gente. Beijo no coração de vocês. Esse episódio saiu meio perdido na semana. A ideia dos Guaxaverso é sair na quinta-feira que não tem episódio, mas essa semana tivemos episódio extra, e mesmo assim temos um Guaxaverso extra, e o episódio extra também vai ter seu próprio Guaxaverso. Fica ligado, eu não sei quando ele vai sair, mas deixa as tuas perguntas lá. Deixa as perguntas nos próximos episódios, tem muita coisa maravilhosa pra chegar. Se você tem dúvidas sobre a explicação que eu dei no começo dos deuses, das criaturas, calma. Outros episódios vão explicar isso muito melhor do que eu. Outros Guaxaversos vão existir. Isso significa que todos os mundos são interligados por essa teoria das criaturas balão e dos universos separados? Não. Isso é só para esse episódio, porque cada episódio é único. O Guaxaverso, como vocês sabem, ele só existe no seu feed e nos nossos corações. Beijo no coração de vocês e até! Venci. Me custou um braço, mas espantei a criatura. Preciso parar esse sangramento. Tenho certeza que logo os aprendizes estarão aqui para me pegar.